Aqui. Ao meu lado, ele, que é palestrante, é professor, é doutorando em ciências políticas e presidente executivo da Stand With Us, André Last. Uma salva de palmas para o Last. Fala, mestre. Fala, mestre. Pega o Ervic. Elegantérrimo. Tava com saudade de vocês. Eu também. A gente também. Olho no olho. Tava, mas já passou. Ô, Last, você está brilhando na programação da Jovem Pan. A gente tem acompanhado Uma das mentes você. mais brilhantes. Ô, Last, eu tenho uma amizade antes do Pânico. Poucas pessoas sabem que a gente conheceu numa sinagoga. Olha que coisa judaica. E ele é o delírio e a loucura da comunidade judaica. Está solteiro antes da gente, só pra gente dar uma quebrada. Tô solteiro. A gente vai fazer, a gente fez um concurso pro Sam e não deu muito certo. Fazer um Tinder pra ele. Mas a procura da batida Tinder perfeita. judaico. Um Tinder judaico. Existe, né? Existe, né? Existe. Boa, legal. Bom, então Last aí, você pode seguir ele nas redes sociais, que é @André Last. E tem um J, só pra fazer um Last, né? @André Last. No Twitter também é o @André Last. Last é o seguinte, está pegando fogo, estamos com sempre esse tema... Tem treta. Na França? Não, treta horrorosa entre Israel e Palestina, e é o assunto que você domina há muito tempo. Primeiro eu queria que você desse uma breve sinopse do que está acontecendo. De uns 45 minutos. Demoraria assim anos, né? Não, mas... Mas agora... Pra pôr as pessoas na mesma página. Não, mas acho que a primeira coisa que a gente tinha que corrigir, na verdade, é que muita gente realmente fala sem nenhuma intenção ruim, que é um conflito Israel-Palestina. Mas não é um conflito Israel-Palestina. É Israel, grupos terroristas. Exato. Exato. É Israel e Jihad Islâmica. Inclusive, a Jihad Islâmica tem uma bandeira deles, que é uma bandeira preta lá, com símbolo totalmente radicalizado de toda a região onde está Israel, conquistada e dominada por uma ideologia que, na minha opinião, a população palestina também não ia gostar muito. Então, não é um conflito entre Israel e a Palestina. Perfeito. A Autoridade Nacional Palestina, que é o governo nacional palestino, reconhecido como tal pelas nações do mundo, né, é um membro não fixo, né, um membro observador das Nações Unidas, é o governo de Ramallah, não está em guerra com Israel, ao contrário, coopera com Israel para poder fazer com que o que aconteceu na faixa de Gaza não chegue na Cisjordânia, que é outro território. Então, não é uma guerra Israel-Palestina. Eu vejo várias páginas de geografia no Instagram colocarem Israel versus Palestina, colocam as duas bandeirinhas, né, uma do lado da outra com um X no meio. Gente, vocês estão causando uma divisão que não existe. Existe uma questão para ser resolvida, um processo de paz interminado ainda, mas não é uma guerra entre Israel e Palestina. Posso te agradecer pela bronca? Nunca agradeci. Não, é uma bronca que é correta. Porque a gente acaba colocando como se fosse a Palestina, e Palestina não é. Grupos terroristas, que isso aí já vem de antes. Nesse caso foi a Jihad Islâmica, não foi nem o Hamas. Ou seja, o Hamas não entrou na guerra dessa vez. Quem é a Jihad Islâmica? Então vamos lá. A Jihad Islâmica é um grupo radical que saiu da Irmandade Muçulmana no Egito em 79. A Irmandade Muçulmana é um grupo radicalizado da década de 20, que nasceu no Egito porque queria evitar que existisse uma ocidentalização do mundo islâmico, depois da chegada aí dos europeus na região. E, bom, enfim, a Irmandade Muçulmana queria ter a participação política e tal, eles sempre foram ilegalizados no Egito. Lá pela década de 70, chega um grupo e fala assim: essa Irmandade Muçulmana no Egito é muito branda, muito pragmática, eles aceitam muitas coisas, a gente quer uma luta um pouco mais intensa para poder dominar e participar desse processo político, inclusive pela força. Eles saem da Irmandade Muçulmana, fundam a Jihad Islâmica Egípcia, em 79. E essa galera vai se juntar, vai cometer o primeiro ato de grande proporções de violência, que é o assassinato do presidente egípcio Anwar Sadat, em 81, por esse ter feito a paz com Israel. Caraca. Eles matam ele numa parada militar, as pessoas são presas e depois são deportadas. Um dos integrantes desse grupo que é preso e depois solto, nada menos que Ayman al-Zawahiri, que foi morto pelos Estados Unidos. Acabou. Que foi agora. Era o vice da Al-Qaeda. Então, que era médico do Bin Laden. Se junta a história aqui. Era o vice do Bin Laden. Há outras pessoas que saem daí, como o Al-Zawahiri vai para o Afeganistão, tem uma galera que vai para Gaza e funda a Jihad Islâmica Palestina, 1981, com ajuda iraniana. E eles são um grupo... eles não são um grupo assistencialista que banca escola, que banca mesquita, etc. e tal, que nem o Hamas em Gaza ou que nem o Hezbollah no Líbano. Eles são um grupo que 98% do orçamento deles vai
para construir poder militar, para poder guerrear o tempo todo. Não tem o que eles chamam de Hudna em árabe, que seria uma trégua a longo prazo. Eles querem guerrear o tempo todo. E eles têm um grupo pequeno, de 10 mil membros, entre pessoas armadas e pessoas daí da parte política deles. Eles não têm interesse em participar das eleições palestinas para o parlamento, mas eles participam das eleições para os grêmios estudantis nas universidades. Que loucura. Porque eles querem ter ajuda, eles querem ter estudantes que estudam química, física, engenharia, para poder desenvolver armas. Exatamente. Agora, você pegar esse grupo desculpa, rapidamente. Esse grupo é um dos piores que tem, porque todo grupo terrorista é terrível. Você pega o Hamas, os caras dão um migué. Mas esse é o mais radical. Ele não é que ele é menos radical que o Hamas. O Hamas também já assassinou pessoas em Gaza. Também já... O líder do Hamas em Gaza, ele já arrastou palestinos em cordas de carros, com carros, porque ele acreditava que os caras estavam colaborando com Israel. Não existe aqui a comparação da brutalidade dos dois. Não dá pra comparar. Ou seja, não existe por que comparar, porque os dois são brutais. A questão é que o Hamas é governo. E quando você é governo, você faz uma equação de benefício e custo e oportunidade das ações que você vai ter. E aí você vai medir as ramificações futuras dessas ações, porque os caras são governos em Gaza, e a população de Gaza precisa de saneamento básico, precisa de eletricidade, precisa de água na torneira, etc. e tal. Então o Hamas tem uma responsabilidade governamental que a Jihad não tem, porque o Hamas é o governo. Então a Jihad, quando ela está embaixo do Hamas, eventualmente até já se enfrentaram já tiveram seus atritos por controle, poder, etc e tal. A Jihad quer atirar em Israel, o Hamas fala assim, vocês não podem atirar, só quando a gente fala vocês podem atirar. Dessa vez, eles se envolveram num conflito com Israel, onde o Hamas não protegeu eles e não atirou de volta em Israel. E Israel não atirou no Hamas, atirou só em alvos da Jihad Islâmica. E por isso que vocês tiveram aí a gente teve um final de semana de 72 horas, onde a operação começou e terminou em 3 dias. Caramba, cara. Tem imagens também, depois você pode ir ilustrando aqui. Fala aí, Samir, o que você quer falar? Não, eu ia perguntar quem financia, porque, obviamente, precisa ter um plano financeiro e o ideal sempre é cortar o dinheiro, né? Então, como eles conseguem se sustentar? Quem financia é a República Islâmica do Irã. É o Irã. É o Irã, não é o povo iraniano, é o regime dos ayatollahs, que é o maior financiador de terrorismo no mundo hoje. Eles financiam terrorismo no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza, e dizem aí outros jornais, enfim, internacionais, que eles bancam também ações militares terroristas em países ocidentais. Já fizeram planos para matar o embaixador saudita nos Estados Unidos, já fizeram planos de matar o embaixador de Israel na Turquia, o ex-embaixador de Israel na Turquia. Teve agora, recentemente, os israelenses tiveram que ficar dentro dos quartos em Istambul, porque estava um plano de matar civis israelenses em Istambul. Ou seja, é um governo que tem um ministério do terrorismo. Que loucura, que é ações militares, que eles chamam ações pró-revolução, ao redor do mundo. E isso é extremamente perigoso para o mundo árabe, o mundo islâmico, Europa, Israel e todo o resto do mundo. Inclusive foi a mando do Irã que em 92 o Hezbollah, um grupo terrorista libanês, explodiu a embaixada de Israel em Buenos Aires, matando 29 pessoas, ferindo centenas, e 2 anos depois explodiram a AMIA, que é uma organização de assistencial mútua da comunidade judaica. Não tem nada a ver com Israel, e mataram 80 pessoas. E só pra pontuar, tem uma série muito legal. Até tua mãe, a gente conheceu sua mãe na Dirce. É verdade. Como chama sua mãe? Diana. Diana, um beijo pra dona Diana, que é o Espião Arrependido. Acho que é da Amazon. Muito legal. Essa história é um cara que entra lá, se infiltra e se arrepende, né, quando ele conhece a estrutura judaica. Vai lá, Superman. Queria saber qual é a sua posição sobre os Estados Unidos nesse ambiente do Oriente Médio. Na verdade, no mundo, né? A política de xerife do mundo, só que dessa vez com um senhor completamente senil, que cumprimenta fantasma, que não demonstra força. Aliás, falta de coesão, inclusive, com a Nancy Pelosi, quando ela vai para Taiwan. Então, quer dizer, você não acha que isso acaba enfraquecendo, inclusive, o poder e a influência que poderia ser exercido na região em prol de Israel e da pacificação desses conflitos? Porque o Trump contribuiu muito para acordos de paz durante esse período. E o Biden está mostrando uma fraqueza que eu considero perigosa. Pois é, assim, os Estados Unidos, eles têm um papel
geopolítico que supera a importância do presidente, da figura dele. Porque os Estados Unidos é um país muito grande, muito complexo, com muitas instituições, com seus departamentos de Estado, com o Pentágono, com a CIA, com a FBI, e essas relações são relações diárias com vários países que aí acabam acontecendo independentemente de o presidente ser republicano ou democrata, porque no fim das contas é interesse nacional proteger os interesses dos Estados Unidos, sejam eles republicanos ou democratas no Oriente Médio, que no final das contas não muda muito, não destoa muito. Se você pegar um republicano moderado e um democrata moderado, não destoa muito os interesses desses presidentes, talvez destoe em política interna americana, costumes e valores, mas os interesses no Oriente Médio não destoa. É de interesse da maior parte dos democratas e da maior parte dos republicanos que Israel esteja protegido, que Israel tenha um sistema de antimíssil pago ou financiado com a ajuda dos Estados Unidos para proteger a sua população. É de interesse dos Estados Unidos que Israel continue existindo como Estado judeu e democrático. É de interesse dos Estados Unidos que exista democratização de países árabes, que não aconteceu, infelizmente, com a Primavera Árabe, com a Tunísia, por exemplo, quase aconteceu e depois retrocedeu. Não é do interesse dos Estados Unidos que aconteceu no Afeganistão, nem para um nem para outro. O que a gente pode dizer é o seguinte: essa democracia que nós sempre falamos e nós sempre preferimos, né, é o melhor regime que existe na face da Terra, a democracia. Só que ela tem as suas falhas. E, por exemplo, o fato da Nancy Pelosi viajar a Taiwan, ele não pode fazer nada para impedir, porque ela é speaker do parlamento, ela tem o trabalho dela, ela tem a função dela, ela tem o mandato dela, e ela foi convidada, e ela decidiu ir porque é uma decisão dela, política dela, aonde eventualmente, aí o que acontece? A China interpreta isso como uma ação dos Estados Unidos, quando na verdade é uma ação dela, não é uma ação do governo dos Estados Unidos. Só que a China é uma ditadura. Então elas não entendem. Eu sei, mas o que o Superman, desculpa te interromper, tem até o Biden lá, o Biden que tá cumprimentando a turma no ar aí, que deve ter imagem aí, daqui a pouco a gente coloca. Que ele fala a falta de um líder dos Estados Unidos, que é um país que sempre colocou respeito e tem uma relação legal com outros países, inclusive com Israel, perde a moral. É isso que você tá. Essa é a sua colocação. Trump contribuiu muito mais para Israel do que Biden. Trump conseguiu firmar 4 acordos de paz para a região. É verdade. E eu não vejo isso acontecendo. Reconheceu o Estado, né? E isso envolve coordenação também. Inclusive com o speaker da casa, com o Pentágono. Ali você tinha uma ordem do Pentágono com relação a Taiwan, outra da Casa Branca e outra do Congresso, na figura da Nancy Pelosi. Quer dizer, tá desestruturado, o negócio tá meio largado. É verdade. Eu acho isso perigoso. Calma aí, cadê o Biden? Tem o Biden, mostra o Biden cumprimentando o ar aí, quando ele cumprimenta meio caindo da bicicleta. Ele achou. O que você acha do Biden? Caindo da bicicleta, ele se desequilibrou, gente. Vamos lá. Não, tudo bem, tudo bem. Pode acontecer com qualquer um. Óbvio, com a gente, que a gente cai na vida e não mostra. Superman? Cadê? Superman. Mostra cadê o Biden. Vamos dar imagens do Biden aí da Tenão. Põe na tela aí, cadê o Biden caindo da bicicleta? Superman, achou Ou bem feito. cumprimentando Põe na tela aí, velho. É urgente isso aí, velho. Me ajuda aí. Diga da imagem, a persona. Ele tem 79 anos. Tá, então já tem tá melhor que eu. anos. Eu acho que dentro dos democratas, vou te falar, ele é um dos que mais apoia Israel na história. Ele tem histórico de conversas, inclusive com a Golda Meir lá atrás, né, quando ele era senador há 40 e poucos anos atrás. A relação dos Estados Unidos com Israel hoje é menos problemática do que na era Obama. E, enfim, não ficar fazendo comentário de como ele esticou a mão ou não, porque eu acho que isso você gosta igual do Biden, tá vendo? É que o Superman, ele ama o Donald Trump. Ele tem uma tatuagem. Não, você me corrija. A sua opinião é que é um líder que passa uma moral, que ele tem... Você é meio dessa relação. Como líder... Eu sinceramente... Tem tatuagem. Eu não gostava nas primárias, antes da eleição dele. Passei a gostar depois que eu ouvi mais e melhor e fui acompanhando a gestão dele com o tempo. Então, foi um processo. Então, em relação à gestão Trump, em relação a Israel, o fato de ele ter conseguido costurar os acordos com os Emirados Árabes Unidos, com Bahrein, com Sudão, com Marrocos, e essa política dos acordos de Abraão estarem aí na realidade da vida dos israelenses, na vida desses países, é uma paz quente com esses países,
existem troca agora de turistas, etc, etc. Isso eu acho super positivo e está acontecendo novos países, ou seja, novos países estão conversando. Agora a Arábia Saudita abriu para voos, o espaço aéreo da Arábia Saudita foi aberto para que aviões comerciais israelenses possam ir para a Ásia, sem precisar desviar do espaço aéreo saudita, e logo, no futuro próximo, vai ter novos países, vai ter aí, eventualmente, Oman, Arábia Saudita, Kuwait e outros países podem realmente criar laços com Israel a ponto de sair esses laços serem colocados como laços diplomáticos completos. Saideira do professor, Muito quer, bem. professor? Muito rápido. Pode ser muito rápido. Aí quase caiu aqui, ó. Vamos lá. Queria falar o seguinte, professor, o negócio é o seguinte, a ONU já não considerou Israel como um país e tal, e uma coisa interessante, eu queria saber o porquê disso, e o negócio é o seguinte, estava falando da FIFA chama Israel de território palestino ocupado. Alguns israelenses foram comprar o ingresso para a Copa e não tinha Israel, ela estava lá, território de palestinos ocupados. Por que a mídia trabalha assim? Boa, professor, obrigado. Vamos lá, isso talvez pode até ser retaliação do Qatar pelo que aconteceu agora, então só em 30 segundos. Israel fez uma operação na faixa de Gaza porque ia ter um atentado terrorista iminente contra civis israelenses com RPG, com Kornet, que são mísseis guiados a laser russos de ombro contra ônibus civis israelenses. Israel teve que fazer uma ação preventiva para evitar os atentados e começou um conflito com a Jihad Islâmica, e toda a liderança da Jihad Islâmica em Gaza foi eliminada, mais de 20 pessoas. Sendo que a maior parte dos civis que morreram em Gaza foram mortos por foguetes falhos da Jihad Islâmica que caíram dentro de Gaza. Mais de 100 foguetes da Jihad Islâmica falharam e caíram dentro da faixa de Gaza. Sobre essa questão, o Qatar, ele quer ser o país que fala com todo mundo. E ele, ao mesmo tempo que fala com Israel, ele fala com o Hamas. O Hamas, que é um grupo terrorista que controla Gaza, tem o seu escritório internacional em Doha. Putz. Então, Ou seja, lá. é um país ditatorial que apoia o terrorismo, que está sediando a Copa do Mundo. Na minha opinião, o Qatar não tem moral nenhuma para falar, para sediar um evento que fala sobre a paz e a liberdade entre as pessoas. E, infelizmente, ele está errado. E só uma última notícia. Pois não. A repórter da AP, da Associated Press, Matty Friedman, em 2014, já acusou e novamente aconteceu isso. O Hamas está proibindo os jornalistas em Gaza de reportarem a verdade. Olá, este é André Last. Boa, Então, salva de pessoal. palmas Quem pra quiser. ele. A gente tem aqui pouco tempo, mas o André tá no Instagram, que é o Tá no arroba André Twitter. Last. No Twitter também, ele é nosso comentarista aqui da casa, da Rede Jovem Pan, e é um cara muito bom. Parabéns, cara. Sempre que você dá aula, é uma delícia, meu. Você dá Presente, show. mais um livro pra vocês, presente pra Esse era bancada. pra Emílio, mas eu vou pegar, Deixa aí então. na vai bancada. pegar A e vai Indústria mostrar de pra ele. Mentiras aqui, ó. Pega o Ervin. Aqui, ó. Cadê? Deixa Vem na aí 3 na nossa aqui. biblioteca. Por a tela aí. Quem Legal quiser pra comprar, caramba. pode comprar na Amazon. Não A é indústria nosso. de mentiras. Mas é um Boa, livro- tem Judeus e as Palavras, que é fantástico, que você deu pro Emílio, eu já disse, ele é muito legal. Obrigado, Andrezão. Deu Valeu. show. Shabbat Shalom pra Shabbat você. Shalom a todos vocês. Obrigado pela Valeu, presença. Andrezão. Esse é o André Lasso.